Boa noite, bem-vindos ao nosso seminário Poder que Transforma. Como igreja, estamos preparados para viver a nossa melhor temporada. Cremos que este tempo já estava na agenda de Deus e que é o Senhor que está nos chamando para ser suas testemunhas e poder ir a todo mundo e colocando as ferramentas e os recursos digitais para levar as boas novas de salvação. Lembrem que vamos no poder do seu Espírito Santo e que uma ligação, uma videoligação, uma mensagem cheia de unção pode levar salvação a uma vida, a uma família. Já não queremos mais fake news, notícias falsas. Queremos boas novas de esperança, de salvação, de restauração, de cura para as nações e famílias da terra. Lembrem que você conhece e tem experimentado as 4 oportunidades de Deus para o homem. Este é o tempo de compartilhar a quem não conhecem ainda. Agora quero te convidar a se preparar o seu coração e que juntos adoremos o Senhor e vamos permitir que o seu Santo Espírito ministre as nossas vidas. A Bíblia nos ensina, 2 Timóteo 3,17, que o servo de Deus tem que estar preparado e capacitado para toda boa obra. Por isso, nós queremos, neste novo ciclo de seminário, compartilhar ferramentas que vai nos ajudar na tarefa de ser suas testemunhas. Hoje eu quero te motivar que se prepare para aprender a como compartilhar o seu testemunho. Talvez você pense que não tem muito o que dizer, muito conhecimento da Bíblia, mas quero te dizer que o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, é o suficiente para que você possa compartilhar para outras pessoas do amor de Deus. Ninguém pode não dizer daquilo que o Senhor não tenha feito. Deus fez algo. Quando ver a sua vida, quando ver o seu lar restaurado, você vai poder testemunhar um Deus que cura, porque Ele te curou, um Deus que liberta, porque Ele quebrou as cadeias da sua vida. Você é uma carta aberta, lida pelo mundo inteiro, que fala do poder restaurador de Deus para o homem. Ser testemunha é dizer ao mundo, com o nosso testemunho, que não há nada impossível para Deus. Por isso, eu quero te recomendar que quando você compartilhar para outros o seu testemunho ou a mensagem da salvação, tenha as seguintes recomendações. Que a sua mensagem seja Jesus o centro, ou seja, falar sempre de Jesus, motivar com as suas palavras, levar uma mensagem de esperança e não condenação. Além disso, não caia em discussões, em atacar as crenças de outros. Use uma linguagem positiva, clara, simples. Não procure usar palavras difíceis ou religiosas. Isso faz com que as pessoas desprezem a mensagem porque não entendem o que você quer transmitir. Que sua mensagem seja um bálsamo para as necessidades espirituais e emocionais de quem escuta. Que as palavras cheguem ao coração daqueles que estão te ouvindo e supram suas necessidades. Para isso, você tem que se preparar em oração e pedir para o Espírito Santo que te guie, que te mostre a necessidade da pessoa e que toque sua vida com salvação. Diferentes recursos, nós temos as formas digitais, elas são nossas ferramentas e você pode fazer isso, convidando a fazer oficinas, workshops de saúde, de muitos outros temas. Jesus foi tão criativo para transmitir sua mensagem. Persevere, não se desanime. Se no começo não aceita sua mensagem, há um tempo para cada vida e você tem que perseverar nessa tarefa. E por último, lembre que todo o trabalho tem que estar acompanhado de uma estratégia espiritual. Ore, jejue para as pessoas que você vai pregar. Peça ao Espírito Santo que unja a sua pregação e que respalde com algo novo, com milagres e prodígios. Não teme para orar por essas pessoas e as suas necessidades. Lembre que o Espírito Santo tem te enchido com o seu poder. Livro de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: E orando, não use vãs repetições como os pagãos que pensam que por suas palavras vão ser escutados. Não sejam iguais a eles, porque hoje eu quero comentar com vocês sobre fluir na oração. Bom, entramos no terceiro princípio. Lembre que o primeiro princípio
é quando você orar, não seja como os hipócritas. O segundo princípio é que nós temos que entrar ao nosso lugar secreto e orar. E o terceiro princípio é não usar vãs palavras. Do momento que eu conheci, o momento que eu conheci minha esposa, nós sempre nos esforçamos em manter uma boa comunicação. E eu acho que este é um dos fundamentos que dá muita estabilidade ao casamento. E o Senhor quer que nós nos tenhamos uma relação com Ele, um nível muito similar. E ainda mais se vamos permanecer com Ele por toda a eternidade. Muitas pessoas, talvez pela tradição, pegam a oração do Pai Nosso e tornam ela uma repetição contínua. E isso não é o que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor nos deu um cérebro para que possamos usá-lo. Quando eu passo tempo com a minha esposa, eu não estou todos os dias repetindo as mesmas coisas, porque isso ia cair em uma rotina. Tente que o que você fale seja criativo e agradável. E o mesmo Senhor quer que na oração nós também possamos ser inovadores, criativos e que também entendamos que Deus nos deu o Espírito Santo, o qual nos ajuda em oração. Como ensina a mesma palavra, que nós temos que pedir como convém, não sabemos, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos indescritíveis. O Senhor disse para os seus discípulos que não fizessem da oração algo repetitivo. Quem fizeram isso foram as pessoas que moravam em Efésio. Todos gritavam por 2 horas. Lá em Efésios, isso está em Atos, capítulo 19, versículo 34. Essa gritaria era muito comum entre os pagãos, mas não no povo de Deus. Davi falou: "Oh, meu Deus, ouça a minha oração, escute o motivo, as razões da minha boca." Isso está em Salmo 54, versículo 2. Na sua oração sincera, o salmista, ele falava com Deus tal como faz um homem com a pessoa que mais admira. Para mim, não é nenhum castigo falar com a minha esposa. Todo o contrário, é um deleite contínuo. Assim também tem que ser a oração. Fazer com gozo, alegria, inteligência, não como uma obrigação ou algo que nós tenhamos colocado como uma coisa obrigatória. Peça e não recebe porque você pede mal por causa dos seus próprios deleites. Deus exige que seus filhos orem diariamente, mas certas orações não têm respostas, porque não vão acompanhadas de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Razão pela qual a oração mecânica não é agradável para o Senhor, porque falta fé. Como falou o salmista: ouve a minha oração, meu coração está cheio, minha língua é pluma para escrever. É o mais lindo dos filhos do homem. A graça se derramou nos teus lábios, por isso Deus tem abençoado para sempre. Isso está em Salmo 45, versículos 1 e 2. Me acompanhe na seguinte oração: amado Deus, obrigado, porque o Senhor me ajuda a que eu possa me comunicar contigo por meio da oração. Mas eu vou precisar de que o Espírito Santo seja aquele que me dirija, que me inspire, aquele que coloca as palavras, as frases para que eu possa me comunicar contigo da maneira correta. Te amo, Deus, em Cristo Jesus. Amém. Declare comigo: minha língua é pluma para escrever, porque a graça de Deus se derramou nos meus lábios. Uma grande oportunidade para pregar a outros
é quando você chega com o coração, com o serviço e supra algumas das suas necessidades. Lembre que quando Jesus pregava, as multidões não somente davam o pão espiritual, também alimentava os seus corpos. Faça a sua parte. Essa campanha tem sido uma oportunidade não somente para abençoar as pessoas com cesta básica, mas também uma porta para evangelizar, pregar a mensagem de salvação e orar pelos enfermos e por cada um, por suas necessidades. Que nesta semana você possa abençoar uma família, levar uma mensagem de salvação para aquelas pessoas que precisam. Se envolva nessa campanha, faça a sua parte, seja um instrumento para fazer com que milagres cheguem na vida de outras pessoas. Bom, eu quero agradecer a campanha Faça a Sua Parte e a igreja de Tijuana. Quero dar graças, agradecer aos pastores Douglas e Márcia por este apoio que nos deram. Ajudou muito, porque nestes tempos difíceis, que o trabalho tem caído um pouco, isso tem ajudado muito, estamos muito gratos. Obrigada pela ajuda que me deram. Que Deus os abençoe e multiplique. Estamos muito gratos, minha família e eu, pela ajuda nesses momentos difíceis. A todos os irmãos que fizeram possíveis com a chegada do apoio nos momentos mais difíceis. Agradeço, que Deus continue abençoando. Que Deus continue multiplicando, que possamos continuar sendo abençoados e buscando a Deus. Para qualquer necessidade que tenhamos, Deus vai trazer a resposta. Boa tarde, sou a Miriam Candelas e quero agradecer a campanha Faça a Sua Parte. A igreja MCI, Tijuana, os pastores Douglas e Márcia, por causa da sua grande ajuda. Quero agradecer e dizer que minha família e eu estamos muito felizes e contentes pelo apoio. Muito obrigada. Que tempos tão tremendos estamos vivendo. E ninguém imaginava há 6, 8 meses que tudo isso ia acontecer. Mas como o mundo está mudando e nós estamos também mudando, temos tido a oportunidade de levar Jesus para diferentes lares. Temos tido a oportunidade de mostrar o amor de Jesus àquele que precisa. E eu sei que todos nós estamos vivendo o mesmo, perguntando aos nossos discípulos: como vocês estão? Precisa de alguma coisa? Nós temos nos levantado para ser generosos e fazer a nossa parte. O Senhor está mudando muitas coisas, é verdade. E que privilégio este de ter todos estes dias a oportunidade de receber da nossa casa, na sala da nossa casa, tremendos homens de Deus, que tem trazido uma palavra para nos encher de fôlego, para nos levantar, nos transformar. E nesta noite, nós temos um prato exclusivo para você. O Senhor traz uma palavra, por isso prepare sua Bíblia, seu caderno. Se prepare para receber o que o Senhor vem falar nesta noite. Se você conseguir receber esta palavra, que ela possa ser plantada no seu coração e vai dar muito fruto. E hoje, para mim, é uma grande honra apresentar um amigo desta casa que nós queremos, nós gostamos muito dele e admiramos. Conosco, o pastor Davi Eglesh. Bênção para todos vocês. Eu sou o Davi, pastor Davi Eglesh. Que grande alegria cumprimentar a Igreja Missão Carismática Internacional, todas as igrejas do mundo. Eu gostaria de falar uma palavra que eu sei que vai ser de bênção para vocês. E é entendendo o princípio da primícia. Tem um ditado muito popular, talvez vocês já escutaram, e diz assim: primeiro é o primeiro. Tem uma grande verdade bíblica nesse pequeno ditado. O que é o primeiro? Quando falamos ou tentamos viver uma vida cheia de bênçãos. Bom, considere o seguinte: 500 versículos na Bíblia que falam sobre a oração. 500 versículos na Bíblia que falam sobre a fé.
Mas existe 2.000 versículos que falam sobre o dinheiro e das coisas que possuímos, as propriedades. Jesus, em 38 parábolas, 16 delas falam sobre o dinheiro e do uso que nós temos que fazer para poder lidar com ele corretamente. A forma em que você lida com o dinheiro revela muito sobre as suas prioridades. Tem um versículo que diz que onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Praticamente, eu repito, a forma que nós cuidamos nosso dinheiro mostra as nossas prioridades, as nossas lealdades e interesses. De fato, controla as bênçãos que nós recebemos nas nossas vidas e as bênçãos também que não recebemos. O primeiro princípio que você tem que entender sobre o dom de dar é o princípio dos primeiros frutos ou das primícias. Existem muitos cristãos que ignoram isso e por isso não avançam e não vivem uma vida de bênçãos. Tem um princípio importante que está em Êxodo 13, 2. Veja o que diz aqui. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence. Não somente entre os homens, mas também entre os animais. Uau! Todo primogênito, tanto dos homens como dos animais, é do Senhor. Aqui está o Senhor declarando claramente que o primogênito é seu. O primeiro, as primícias, pertencem a Ele. De fato, vemos que os primogênitos são seus. 16 vezes fala isso nas Escrituras. Êxodo 13, do 12 ao 13, ele fala sobre isso. Ele fala que tudo que nasce do ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos, pertencem ao Senhor. E tudo que nascer dos jumentos, diz, resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-las, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Aqui nós temos que entender sobre o princípio da primícia ou do primogênito. De fato, a lei do Antigo Testamento, aos primogênitos sacrificavam ou se redimia. Não tinha uma terceira opção, ou sacrificava ou redimia. Deus entregou o seu filho unigênito, seu primogênito, seu único filho. Ele entregou em uma oferta de amor por nós. Entregou seu filho unigênito, sua primícia, o único, ele entregou. Mas ele não parou e pensou, eu vou entregar para ver se funciona, para ver se os homens aceitam o sacrifício. Ele entregou por amor a nós. E dessa maneira, nós também temos que entregar nossas primícias para Deus e é o primeiro que nós temos que fazer. Nós não temos que fazer pensando se vai dar certo entregar aquele valor ou não. Temos que fazer em fé, em ato de obediência à palavra de Deus. As primícias é o primeiro. Um versículo que fala em Êxodo 23, versículo 19. Olha o que diz aqui. Porque quem que está perguntando? Para onde que eu levo? Para onde que eu levo? E diz aqui, traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos. Você vai levar para a casa do Jeová o melhor dos seus primeiros frutos. Foi isso que fez o Abel. Quando diz a Bíblia que Abel levou o primogênito, o melhor, e ele levou e apresentou para Deus como uma oferta. Contrário ao Caim, que pegou qualquer coisa que ele tinha e não entregou o melhor a Deus. E o Senhor viu com agrado Abel e não Caim. E esse versículo de Êxodo 23, vou repetir. Traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos. Vai mais além esse versículo. Diz que ele quer apenas as primícias dos primeiros frutos. Ou seja, os últimos não é aceitável. Não é a 10ª parte, é a primeira porção dos primeiros frutos. Diz, vai levar ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos. Quando você faz isso,
você está provocando bênçãos sobre a sua vida. Isso me faz lembrar o exemplo que a gente tem falado sobre a viúva de Sereta. A viúva de Sereta, ela somente tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer uma torta, ela e seu filho, e aí morrer. Que é a situação de muitas pessoas que têm só um pouquinho, e o pouquinho que tem, diz, eu não posso dar, porque se eu der isso, não vai dar, mas esse pouco nas mãos de Deus vai ser multiplicado. Quando o profeta falou para a viúva de Sarepta, ele falou, dá um pouquinho de pão. Ela fala, não tenho pão feito. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo para fazer algo e comer eu e meu filho. E o profeta olhou para ela, faça primeiro para mim. E depois você vai fazer para você e para o seu filho. Este princípio nos revela que quando nós damos para Deus, o primeiro, nós fazemos a nossa parte, Deus vai se encarregar de fazer a sua parte. Volto a dizer, tem outro princípio que eu gosto muito, e é quando Deus pede seu filho para Abraão. Ele diz, vá ao monte que eu vou te dizer, o monte que eu vou te indicar. E Abraão pegou seu filho, que era a oferta, e levou ao monte, a monte que Deus tinha indicado. Onde que você tem que levar a sua oferta? Aquele lugar que você faz é na casa que você é alimentado. Hoje é o melhor tempo para ter uma atitude de generosidade. Provérbios 3:9 fala sobre isso, para você honrar Jeová com as suas primícias, com os primeiros frutos, e todas as suas plantações vão ser cheias. Note que não diz que ore, jejue, declare, não, fala honra. E honrar é uma ação, honrar é uma determinação. Honrar é um ato de fé, é um ato de obediência. E hoje eu quero te convidar que no ato de fé, de obediência, você possa ir até a página donaciones.com e faça a sua melhor parte. Seja parte para abençoar muitas vidas, abençoar a sua casa, a sua família. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes em você e por meio da sua vida. Por causa desse ato de generosidade, eu vou orar para que Malaquias 3:10 e os demais versículos se cumpra, que o Senhor abra as janelas dos céus. As janelas dos céus representam ideias, que o Senhor tenha princípios, como falou o princípio, abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sobre você, até que possa abundar, e que Ele repreenda o devorador por causa da sua vida. Ora, Senhor, que cada alma generosa, cada família, cada vida que agora está tendo essa ação de honrar com o primeiro, com os primeiros frutos, com as primícias, com a oferta de primícias, uma oferta de amor, Senhor, com esse ato de entregar o dízimo fiel, crendo na sua promessa, crendo na sua palavra. Eu oro, Deus, que as janelas dos céus sejam abertas a favor de cada um deles, em nome de Jesus. Graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer. Amém. Bom, bênção para cada um de vocês. Tem sido uma bênção muito grande ter estado esse tempo com vocês. E faça o que o Senhor colocar no seu coração. E eu sei que Deus vai abençoar a tua vida de uma maneira sobrenatural. Fiquem com Deus. Que tremenda palavra. Obrigado. Obrigada, pastor Davi Eglesh. Que proteção virá sobre as nossas vidas quando nós entregamos nossa oferta ao Senhor. Por isso, você pode entrar na página mci12.com, também donaciones.com. Também você pode colocar o seu celular aqui na tela. E quando você estiver fazendo isso, eu quero orar por você. Porque a promessa que ele falou foi quando você dá as suas primícias, seus celeiros vão ser cheios. Enquanto você estiver aí colocando no formulário, coloque a necessidade que você tem. Como pastores, queremos orar por vocês. E quando você dá para o Senhor, saiba de algo, virá bênção sobre você. Senhor, te damos graças por cada coração generoso. Te damos graças
Porque cada pessoa que escutou essa palavra vai se envolver e vai entregar as suas premissas, seus dízimos, suas ofertas. Porque quando eles fazem isso, o Senhor começa a abrir as janelas dos céus e derrama bênção até que abunde. Senhor, cremos que vêm ideias criativas, como dizia o pastor Davi, que portas vão ser abertas, que vão nos encontrar para nos dar um trabalho, vão nos encontrar para dar um contrato, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Eu fiquei impactada com o que o pastor Iglesias falou e eu falei, uau, que bom que esteve isso. Deus não fala que tem que orar nem jejuar, tem que honrar. E é o que você está fazendo nesta noite. Você pode fazer por meio do código QR que está aqui na tela, por meio de donaciones.com e também para aqueles que estão aqui na cidade de Bogotá com a gente. Vocês podem fazer de segunda a sexta na nossa sede administrativa. Você pode trazer a sua oferta. Aqui nós temos o envelope para que você possa completar, preencher, entregar o seu pedido de oração e aí orar por cada uma das suas necessidades. Uma pessoa me contou que ontem à noite tinha 82 mil pesos na sua conta, era tudo que tinha na conta. Mas ficou animado para dar para o Senhor e deu 80 mil pesos ontem. E hoje me dizia a pastora, hoje alguém me ligou e me disse, eu quero te abençoar. E eu dei minha conta bancária e me deu 5 vezes o que eu tinha entregado para o Senhor ontem. O Senhor quer fazer o mesmo com você. Tem sido um tempo glorioso. Pastor César, muito obrigada por nos permitir receber cada um destes seminários. Tem sido palavras que têm nos alimentado, nos têm animado. Enquanto você estiver aí entregando a sua oferta, o seu dízimo, vamos adorar o Senhor com esta canção. Obrigada pela sua oferta. Sabemos que vai abrir as janelas dos céus. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele nasceu no México, mas ele não gosta de falar muito espanhol. É um amigo da casa, um homem que creu nesta visão. Está casada com uma linda mulher da ilha e tem uma poderosa igreja no estado do Havaí. Para mim é uma grande honra que nos acompanha o pastor Arte Sepúlveda, do Havaí, Estados Unidos. Aloha! Todos que estão ouvindo, quero dar um oi da minha família, da igreja, aqui na ilha do Havaí. E quero também agradecer aos meus pastores, pastor César Castellanos e Emma Cláudia Castellanos, pelo privilégio de pregar a palavra neste dia às suas vidas. É um dia tremendo para todos nós e vamos escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um milagre que transforma o coração. E hoje, em uns momentos, eu vou começar a pregar em inglês, porque o meu espanhol não é muito bom para terminar toda a mensagem. Mas no fim desta mensagem, eu vou dizer que eu vou dar um testemunho que vai ser em espanhol também. E é um testemunho muito tremendo. Algo que o Espírito Santo tem feito, e o que faz o Espírito Santo é abrir o coração para que o trabalho de Jesus Cristo e pelo seu nome possa ser glorificado. Pastor César, pastora Emma Cláudia, eu quero agradecer pelo privilégio para poder pregar neste dia a todos os meus amigos e também a família de Jesus Cristo. Pai, te peço hoje, nestes momentos, que a tua unção esteja nesta mensagem. Eu sei que um momento eu vou pregar em inglês.
E te peço, Senhor, que o Senhor também toque aquelas pessoas que vão traduzir esta mensagem, para que todos possam entender o que o Senhor quer dizer para nós. Obrigado pela sua unção. Obrigado pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue e a presença do Espírito Santo. Te dou graças hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vou começar dizendo que há uns dias nós estivemos comemorando o Domingo do Pentecostes, e o Domingo do Pentecostes é algo tão importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É um momento que aconteceu uma mudança que nós falamos que é algo que transformou a igreja. Esse Domingo do Pentecostes, que Deus, Ele pede que a gente possa fazer uma avaliação, e Ele pede que nós possamos aceitar, Ele pede que nós possamos viver neste poder e nessa grande vitória. Eu quero compartilhar com cada um que estão nos escutando neste momento, que a visão que o nosso pastor tem recebido do Espírito Santo, com o fim de poder encher a igreja de poder e multiplicar, só pode conseguir com o poder do Espírito Santo. E hoje eu quero lembrá-lo do mandato que nós temos recebido, o mandato original que recebemos do Senhor Jesus Cristo no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. De Gênesis capítulo 1, nos versículos 27 e 28. Deus não somente criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou a sua imagem, mas depois nos deu mandatos, que está no versículo 28, que diz frutificar e multiplicar. Este é o primeiro mandamento. E depois ele disse, encham a terra e dominem. Este é o segundo mandamento. Este foi o plano original de Deus para toda a sua criação. Não há dúvida nenhuma de que você e eu podemos realizar tudo o que Deus tem nos chamado para fazer por meio do poder do Espírito Santo. Você tem sido marcado pelo sangue do Cordeiro, se você nasceu de novo, para que você possa ser uma pessoa de fruto, para que você possa multiplicar e aumentar, e que você possa dominar a terra e dominar tudo que move nessa terra. E aí é onde Adão e Eva falharam. Mas aqui, no dia de hoje, eu quero que você perceba que Deus tem nos restaurado. E hoje, nós estamos lembrando o que aconteceu neste domingo do Pentecostes, o que aconteceu recentemente, que agora nós temos que viver debaixo desse efeito, impacto do Pentecostes sobre as nossas vidas. O Pentecostes, o que quer dizer? Quer dizer 50. E fala que foram 50 dias depois da ressurreição que Jesus subiu aos céus. 50 dias depois da sua ressurreição, depois de que as pessoas nasceram de novo por causa do Espírito Santo. Jesus ensinou no capítulo 3 do livro de João sobre que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, Espírito é. Mas aí nos evangelhos nós podemos ver cada vez que Jesus disse que tinha uma promessa do Pai que viria. E antes de tentar ir e levar a visão que eu tenho para vocês, as nações da terra, vocês precisam entender que têm que ser cheios de poder, com o derramamento e o poder do Espírito Santo. Mas Deus te chamou, tanto você quanto eu, é algo que a gente não pode fazer com a força humana. As minhas habilidades no natural ou o poder físico não é suficiente. É necessário o poder do Espírito Santo. Bom, sabem, tem 3 festas que são principais que nós celebramos. A festa da Páscoa, que fala da nossa salvação. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala, 1ª carta de Coríntios 5:7, que Jesus é o Cordeiro Pascual que foi sacrificado. Mas depois nós encontramos a festa do Pentecostes, que é o derramamento, e
essa mudança de dispersão. E aqui está a festa dos tabernáculos, ou a festa das trombetas, que também vemos, que é a volta de Cristo. Mas quero que vocês entendam que hoje, você e eu vivemos com um poder do Pentecostes. Isso quer dizer que 50 dias depois do que aconteceu, tudo isso foi muito mais do que uma simples experiência, foi muito mais do que um evento. Foi um encontro com o Espírito Santo, em que 120 homens experimentaram, eles estavam orando e esperando aquilo que Deus havia dito para eles. Por 40 dias, Jesus ministrou. Por 40 dias, Jesus compartilhou com eles sobre o novo nascimento, sobre o conhecimento do reino. Em Atos, capítulo 1, versículo 3, é importante que você e eu possamos entender essas coisas, mas também é importante que você e eu possamos perceber que Jesus falou em Lucas 24, 49, diz que não tinham que ir e fazer qualquer coisa antes de serem revestidos do poder do alto. Assim prometeu o Pai. Esperem até que sejam cheios do Espírito Santo. E é importante que você e eu possamos entender que isso é do que se trata. Muitas vezes o Pentecostes ou um crente hoje em dia pode não valorizar o poder do Espírito Santo, mas sabem de algo? Você precisa entender que Deus quer que você e eu sejamos cheios, porque a visão que Ele tem para as nossas vidas é trazer transformação, ganhar as multidões, é ver vidas que têm sido infiltradas por causa do poder das trevas, mas podem ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu quero que você seja muito motivado neste tempo, sabendo que há um grande poder. Quero ir num texto que está em Atos, capítulo 2, versículos 1 e 4, diz: chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, em um só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E é importante que você e eu possamos entender que Deus está nos dando uma obra milagrosa para fazer cada pessoa que tem nascido de novo. Eu estou te falando nesta hora. Você é um milagre em movimento, sem importar. É o que o nosso pastor tem nos ensinado. Todos nós somos um milagre, um movimento. E algo que diz o pastor em uma ocasião, o pastor César, ele falou que transformou meu coração. Uma vez ele falou: vamos começar com um fato inegável e fabuloso. Todos nós somos produtos de uma visão que Deus teve de nós. Sabe, a Bíblia fala que você e eu somos a obra mestra de Deus. E é importante que nós possamos entender. Assim como uma vez o meu pastor me disse, você e eu somos fruto do sonho de Deus. Quando nós nascemos de novo, Ele restaurou, redimiu pelo seu sangue, por meio do seu plano, algo que a Bíblia diz que os principados sabiam que não podiam destruir o Senhor da glória. Mas quero que você entenda, o diabo não pôde entender, nem os homens entenderam. Os sistemas educativos também não. Mas Deus teve um plano de redimir a humanidade com o fim de restaurar o homem ao desenho original, E Adão e Eva, eles não queriam, na realidade, eles não queriam isso, mas quando eles falaram que eles estavam debaixo do propósito de Deus, 2 mandatos que Deus tinha dado, mas quero que você entenda que hoje você é fruto do sonho de Deus. É o que o pastor me ensinou. E isso é algo que transformou minha vida quando eu escutei, quando Ele me deu essas palavras, sabe? Nós estamos saindo de uma temporada muito estranha. Nós estamos saindo dessa temporada do Covid-19. Nós vamos sair, nós não vamos ficar aí dentro. É importante entender que isso tem sido um tempo de oportunidades. Tem sido uma temporada de crescer, tem sido uma temporada
de tirar certas coisas das nossas vidas para que possamos crescer mais e mais fortes para a glória de Deus. Por isso é importante que você e eu possamos entender que você é essa pessoa que tem uma oportunidade para fazer um milagre, a obra-prima de Deus, a nação onde você está, a oportunidade que aparecer. Eu quero te dizer, esse não tem sido um tempo de perdas, tem sido uma temporada em que a igreja novamente seja fortalecida de dentro para fora e seja movida para entender, aceitar o que Deus tem feito. É interessante que agora algumas portas estão sendo abertas com relação ao Covid-19, o coronavírus e todas as pragas. Mas, ao mesmo tempo, a mesma temporada, nós estamos comemorando os efeitos do Pentecostes da igreja. Olha, quando o Pentecostes aconteceu, a igreja nasceu. O ministério de Jesus e o seu impacto na terra, ele estava prestes a entrar na era do Espírito Santo, quando Jesus estava prestes a partir. Claro, Jesus tem um ministério atual. Hoje, a Bíblia ressalta a obra do Espírito Santo operando por meio do crente. No Antigo Testamento, era somente o rei, o sacerdote, o profeta. E somente essas autoridades que tinham a obra do Espírito Santo, era somente para eles, mas no Novo Testamento, a igreja, depois de nascer de novo, é o mesmo Espírito Santo que nós lemos no Antigo Testamento. Agora, ele está vivendo no seu interior. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E por que eu digo que é um milagre no movimento com relação à visão que Deus nos deu para cumprir? Número 1, porque é visão que Deus nos deu para realizar. Número 2, porque maior é aquele que está em você. A Bíblia diz que somos templo do Deus vivo, somos templo do Espírito Santo. A Bíblia nos fala e nos diz que o mesmo Espírito, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Romanos 8:11, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Você tem que entender isso. Paulo estava escrevendo a Filemão, capítulo 1, versículo 6, diz que a vocês graça e paz de parte de Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo. Isso é um movimento. Por isso nós podemos conquistar quando você sair das tuas limitantes, quando você entrar em tudo aquilo que Deus tem falado. Sua palavra milagrosa, as coisas vão se mover a seu favor. Mas isso é necessário fé para que você creia. E tudo que a Bíblia te fala. E eu estou falando do derramamento do Espírito Santo na sua casa, nas tuas finanças, nos seus filhos, no teu ministério, em você mesmo. Em tudo que estiver relacionado com você, o mesmo Espírito que tocou, ressuscitou Lázaro, está vivendo em você agora mesmo. Você é um milagre, um movimento. E por isso, a visão de Deus é tão poderosa. Deus nos diz que toda a autoridade foi dada a Ele, e Ele entregou para nós para que possamos fazer discípulos. E a única maneira de fazer isso não é por causa de uma nação, que eu estou falando, uma nação X, ou umas habilidades no natural, em específico. Não, não é por isso. Mas é porque vamos nascer do Espírito, e quando nós nascemos do Espírito, Ele faz que a gente seja parte da família de Deus, e também Ele nos chama para ser cheio do Espírito e assim ser cheios do poder de Deus. Eu estou aqui para te dizer que todo crente nascido de novo tem que caminhar no poder do Espírito Santo. É tempo de que nós deixemos de tentar reunir um pouco de pessoas que não querem saber nada de Deus e mais bem comecemos a fazer aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer, que é fazer discípulos. Eu vou dizer algo para você neste momento. Eu quero que você preste muita atenção. Você sabia que Deus nunca na Bíblia nos chamou para que
fôssemos líderes. Isso não está como tal na Bíblia. E eu tenho falado isso muitas vezes. Não tem nada mal com a liderança. Eu quero dizer algo importante para vocês. Não tem nada mal em desenvolver a liderança. Mas Jesus não falou ir e façam líderes. Ele não falou isso. Ele disse, vão e façam discípulos. Sua palavra a cada cristão é que possamos fazer discípulos. Quando nós temos algumas pessoas tentando formar líderes, mas que não são discípulos, então nós estamos recebendo uma quantidade de informações que não é algo que vai transformar. Nós estamos recebendo umas inspirações que não é a revelação celestial. Estamos tentando formá-los como líderes, mas não estamos fazendo deles discípulos. Jesus não falou, vão e façam líderes. Ele falou, vão e façam discípulos. Escute o que eu estou te dizendo hoje. Agora, cada discípulo pode ser um líder, mas não todo líder é um discípulo. É como se cada discípulo cristão, mas não todo discípulo vai ser, cada cristão, não quer dizer que todo discípulo você vai ter aí. É importante entrar no ministério, se envolver no ministério. Mas muitas vezes não faz por causa dos propósitos do reino. E muitas vezes você não faz com o propósito do reino se não são discípulos. Eu quero que você entenda. A visão que Deus deu para a igreja é de ir e fazer discípulos. Não quer dizer que nós não influenciamos o mundo, mas nós temos que ter Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo. Jesus e seu ministério atual, o Espírito Santo pode te levar aonde você tem que ir, mas quando ele te colocar neste lugar, quando ele colocar no lugar correto, agora eu vou perguntar, você vai ficar em silêncio como cristão? Você vai ficar calado? Ou será que você vai ser um ministro? Porque no final do dia, queridos irmãos, todos vamos nos encontrar na eternidade. É importante que você e eu, nós temos tido uma temporada que tem sido um pouco estranha, é verdade. Temos tido uma temporada em que tem vindo muitas mudanças e tem exigido de nós muitas mudanças, mas eu quero que você entenda que Deus te chamou para trabalhar em equipe, uma equipe milagrosa. Esse é o campo da colheita. Sabe, Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38, Jesus fala de uma maneira muito clara sobre a colheita. E depois ele diz para os seus discípulos que estavam ali presentes, ele diz para eles, agora eu preciso trabalhadores e que possam ter a colheita. Tem uma versão que diz, que fala que eu preciso de trabalhadores porque estavam quebrando, estavam sem esperança, sem direção. E a Bíblia nos diz que no momento que ele começou a orar, Deus respondeu. Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 5, dá a resposta de como chegar a essa colheita. Aqui tem a explicação. E a Bíblia nos diz que assim que ele orou, tem uma versão nova que diz que Deus respondeu e disse que escolhesse ali seus 12. 12 foi a resposta, uma equipe de 12 trabalhadores para ver o milagre. Podemos ver a estratégia de Deus na visão de como foi demonstrado pela vida de Jesus. Como foi demonstrado? Nos evangelhos, Jesus é o seu patrão. E ele falou, não somente você é um milagre em movimento, mas quando você perceber todos os discípulos, sabe, no começo da oração eu te digo isso, quando Jesus começou a orar, ele não tinha a resposta. Por isso que ele orou ao Pai e o Pai deu a resposta. E o Pai disse, tem que escolher 12 e edifique uma equipe de 12 que creiam na obra milagrosa e poderosa de Deus para conseguir ter a colheita. E como foi falado antes, igreja, uma cadeia com muitos, essa cadeia é tão forte como pessoas fracas. Não pode ser assim. Por exemplo, eu me conecto com o pastor César
E eu tento ser o mais forte aqui nos Estados Unidos, no Havaí. Pessoalmente, é o meu tempo devocional diante do meu Senhor. O meu tempo devocional, a minha devoção ao meu pai espiritual. Também o segmento que eu faço com o pastor César e a pastora Emma Cláudia Castellanos. E a maneira em que eles vêm e nos ajudam na nação para ganhar almas e fazer discípulos. Sabem, escutem, os tempos estão mudando e a oportunidade é nossa. Quando eu me preparo aqui para terminar a mensagem, eu quero dizer algo. Todos nós temos a oportunidade. Você e eu temos tido uma oportunidade e as portas estão se abrindo. Há alguns dias, quando nós estávamos comemorando o domingo do Pentecostes, fazendo referência ao nascimento da igreja, ao derramamento do poder da igreja. E esta é a razão pela qual nós podemos ganhar as multidões, a razão pela qual podemos produzir fruto. Por isso, nós podemos subjugar e ter domínio por causa do poder do Espírito Santo que vive em você e por causa de uma visão celestial que não pode ser negada e é coberta pelo sangue. E você tem que entender que as oportunidades podem ser perdidas. As oportunidades podem... Você tem que pegar essas oportunidades nesse tempo, abrir seu coração e aceitar de novo a realidade do que é o Pentecostes na sua vida. Deste derramamento do Espírito Santo. Talvez você tenha que apagar, resetar, talvez voltar a ligar ou focar algo de novo na sua vida. Ou talvez você precisa voltar a pensar naquilo que diz o Evangelho. E você tem que entender que se tiver algo que é importante que você e eu possamos entender sobre fazer parte de uma equipe que pode ser uma grande diferença nas nações da terra, no campo da colheita. É o que o nosso pastor César disse uma vez. Onde não há equipe, não há conquista. Você tem que ser este membro forte da sua equipe de 12. Você tem que entender que neste momento você é um milagre em movimento. E o poder do Evangelho, o Evangelho de esperança, é o que traz esperança para cada pessoa, traz vida, traz libertação, traz transformação e impacto, traz gozo, traz paz, traz prosperidade, traz poder à vida das pessoas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E temos que ser portadores desse Evangelho no derramamento e na demonstração do Espírito Santo. Para mostrar exatamente do que eu estou falando, eu quero compartilhar com vocês uma história de um casal, que é Curtis e Barry. E a maneira que eles precisavam de um milagre nas suas vidas. E um dia, eles entraram nesta igreja em que o pastor César tinha desatado a visão das Escrituras, ele tinha nos ministrado, e essa visão começou a encaixar nesta igreja. E um dia, este casal, eles entraram a um lugar em que eles creram no poder da visão e na mão milagrosa de Deus. E quando os médicos falaram para eles que a morte estava batendo na sua porta, quando o médico falou que eles não podiam ter filhos, as Escrituras disseram que Deus falou que os homens às vezes são mentirosos. Vejam esse testemunho. Quando eu tinha 6 anos, falaram que eu tinha um problema cardíaco, que a aorta do meu coração era muito estreita e não permitia suficiente sangue para o meu corpo. E a metade inferior do meu corpo estava fraca, de uma maneira muito grande. O meu caso era um caso de cada 500.000 crianças. Eu estava doente e eu sempre queria dormir. Eu tinha que estar medicada durante toda a minha vida. Minha pressão arterial era inestável e quase chegava a um derrame cerebral. Eu nunca seria capaz de correr
Eu nunca poderia ter filhos porque o meu corpo não tinha capacidade de viver e eu ia morrer. Alguns anos depois da cirurgia com o coração aberto, depois minha palpitação começou a diminuir. A cada 2 anos eu tinha que fazer algo. Até que eu tive uma cirurgia de coração aberto, em que colocaram vários equipamentos no meu coração. Quando eu conheci o meu esposo Curtis, a gente era namorado e nós começamos a ter um relacionamento mais sério. E eu precisava dizer para ele que eu não podia ter filhos. E eu estava assustada. Eu amava ele. Eu achava que ele não queria estar comigo, porque eu não podia ter filhos. Eu sabia que ele queria ter seus próprios filhos. Então eu falei para ele, quando ele estava no Afeganistão, e eu falei sobre o meu corpo e aquilo que o doutor me falou. Mas ele me falou que me amava e que não ia aceitar não como resposta. E eu estava com medo de ficar grávida, de ter filhos e de morrer. E eu fiquei assustada. Eu pensei que eu queria me esterilizar para não poder ter filhos. Eu não podia ficar grávida, mas ele me disse que se eu fizesse isso, que ele não ia ter mais nada comigo. Por isso, não falamos mais de ter filhos. E quando ele voltou do Afeganistão, nós nos casamos. Alguns anos depois de estar casada, voltou esse tema dos filhos. Eu estava com medo de ter os meus filhos. E o meu medo e a falta de fé quase fez com que nosso casamento terminasse. Em 5 de janeiro de 2012, nós nos mudamos para o Havaí. Começamos a ir à igreja. No primeiro domingo, foi uma celebração do encontro. Tinha um homem jovem que estava ali chorando e dizendo como ele conseguiu entregar os seus medos a Deus e como ele foi capaz de confiar nele. Eu não sabia o que era o encontro, mas eu sabia que precisava ter. E a primeira oportunidade que eu tive, eu me inscrevi ao encontro. E imediatamente eu comecei a assistir a uma célula e também as aulas de pré-encontro. Na mesma semana do encontro, meu esposo e eu tivemos uma consulta com o cardiólogo, com o médico do coração, e perguntamos se poderíamos ter filho. E o doutor me disse que eu tinha um risco muito grande, e fazer outro procedimento, mas deu uma notícia: podíamos ter bebês. Era uma notícia maravilhosa. O encontro nem tinha começado, mas foi a fé e o conhecimento que estava construindo no meu interior. E as aulas do pré-encontro e o meu líder me ajudando a entender a palavra de Deus. E aí eu comecei a aplicar na minha vida e na minha situação. Minha fé acordou e eu aprendi a orar com graça. Ninguém nunca tinha me dito como fazer isso. E eu fui capaz de perdoar eu mesma. Eu tinha que fazer um exame na minha cabeça para ver se tinha algum vaso sanguíneo anormal, o que normalmente acontece com as mulheres que têm o tema da pressão arterial, a pré-eclâmpsia. Mas eu fiz e não tinha nada, eu não tinha nenhum vaso sanguíneo adulterado. O médico me disse que ele nunca tinha visto algo assim, e eu sei que foi o meu Deus que fez. Ele é o Deus que cura, o Deus que tira todas as doenças. Umas semanas depois, o Espírito Santo colocou no meu coração o milagre. Somente obedecesse e eu ia ver o que ele faria por mim. Então, eu estava no meu quarto com os remédios, vendo
como que eu posso falar para os demais que o Senhor é aquele que me cura se eu estou tomando remédio? Então, depois do procedimento, o médico me falou que eles puderam abrir a aorta mais do que do esperado e que não tinha mais que tomar mais nenhum remédio. Eles tiraram todos os meus remédios e falaram pra gente que a gente poderia começar a ter filhos somente em 3 meses. E 1º de janeiro de 2013 foi um ano de graça. Ficamos sabendo que eu estava grávida. Deus me ensinou a confiar nele, porque ele tem um plano forte para mim. E eu acordei e vi que a minha fé nele pode mover montanhas. E a sua visão para a minha vida é muito maior do que eu poderia sonhar. E hoje damos graças a Deus e à igreja. E realmente Deus nos trouxe aqui para ser o que nós somos hoje. E hoje temos a vida juntos com o serviço e com a igreja. Nós aprendemos muito. Deus literalmente nos acordou para a sua visão para a nossa vida. Deus não quer que sejamos cristãos de domingos. Ele quer que nós possamos viver uma vida cristã em voz alta. E aqui na igreja eu posso servir. Isso tem nos ajudado a fazer isso. Minha meta diária é fazer a sua vontade e não a minha. Uau, que tremendo testemunho! Bailey falou pra gente e também o seu esposo Curtis. Um dia, eles entraram em uma igreja. Eles já tinham nascido de novo, mas encontraram a igreja que cria em milagres pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês que esta visão, como ela falou, mudou sua vida, o encontro. Ela tem célula, ela tem gozo, e tudo foi transformado. Tem sido uma família que tem impactado de uma maneira sobrenatural pelo poder e a presença do Espírito Santo. E você e eu, nós temos sempre que lembrar que nós, por causa de Jesus Cristo, e o que ele tem feito, o que fez no dia do Pentecostes, que dentro de nós há poder para levar milagres para qualquer pessoa e nação deste mundo. Você e eu temos uma visão para ganhar as multidões, para crescer nas nossas igrejas, para ter famílias que têm o toque e a unção do Espírito Santo e a presença, e somos cobertos pelo sangue de Deus. Você e eu não somos pessoas normais. Você e eu não somos pessoas comuns. Você e eu somos milagres por causa do seu nome. E neste tempo e neste momento, qualquer nação, onde quer que você viva, você tem que lembrar de uma coisa, que dentro de você mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje eu quero agradecer os nossos pastores, César e Cláudia Castellanos. Obrigado pelo privilégio, amigos e irmãos, povo de Jesus Cristo, obrigado por escutar um pouquinho do que Jesus Cristo está fazendo em todas as nações do mundo, mas também aqui, na Ilha do Havaí. Pai, eu peço neste momento que o Senhor toque cada família e cada pessoa com a tua presença. Que o Senhor traga saúde no corpo de cada pessoa que está escutando esta palavra. E em nome de Jesus Cristo,
Que o Senhor traga para as famílias paz, que eles possam ter gozo, tudo do céu. Hoje é um dia de transformar as nossas vidas, ter fé em tudo, no que diz a palavra de Deus. Te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos e irmãs das Ilhas do Havaí, minha esposa, pastora Kuhlman, e eu. Te enviamos um oi, aloha. Você precisa estar aqui na próxima semana com a gente, quinta e sexta-feira, 8 horas da noite, no horário da Colômbia, por meio das nossas plataformas. Boa noite e nos vemos na próxima semana.